Jó capítulo 1, versículo 21 diz assim: Disse Jó: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. O quanto você é resiliente. O quanto você consegue ser, em meio às dificuldades, uma pessoa grata a Deus. Segundo o dicionário, resiliência é a capacidade que alguns materiais, alguns corpos, têm de retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Isso seria resiliência, segundo então a física. Aplicando-se para nós, resiliência seria a capacidade que temos de conseguir recobrar a nossa normalidade, a nossa força, ou ainda a capacidade de nos adaptar às circunstâncias adversas, à má sorte e às mudanças. Gratidão, por outro lado, segundo o dicionário, seria um ato de reconhecimento, de que apesar de não merecermos alguma coisa, mesmo assim a recebemos. E eu digo, a mais significativa dessas coisas seria a graça do nosso Deus. Gratidão, então, é uma espécie de dívida que a gente reconhece. É querer retribuir por alguém ter lhe feito alguma coisa benéfica, ainda que isso não seja exigido por essa pessoa de você. Conta-se que o pastor Ranieri Salles tinha uma irmã, ainda tem, e essa irmã sempre fora uma pessoa com um senso de maternidade bem aguçado. Desde a infância, esta sua irmã preferia brincar cuidando dos irmãozinhos a usar as suas próprias bonecas, por exemplo, para suas brincadeiras. E assim eles passaram boa parte da sua infância. Essa sua irmã cresceu, se tornou uma mulher, casou, engravidou, teve o primeiro filho, e isso foi uma grande alegria lá para sua família. E agora, pensando então em completar a família, imaginavam ter uma menina. Decidiram engravidar outra vez, e assim aconteceu. Entretanto, dessa gravidez nasceu outro menino. Muito amado, muito apreciado, muito querido por todos. Mas ela e o marido sentiam que faltava uma menina. Assim, decidiram que ela engravidaria uma terceira vez. E lá nasceu outro menino. Também foi muito bem-vindo, muito amado, muito querido, mas faltava uma menina. Para encurtar a história, veio a quarta gravidez, nasceu outro menino, veio a quinta e mais um menino. Em princípio, então, desistiram daquela empreitada, desistiram da ideia, o tempo se passou, começaram a vir os netos, e agora sim, teriam a primeira menina, quem sabe, na família. Veio o primeiro nascimento, era um menino. O segundo, um menino também. Todos eles muito amados, muito queridos, mas não vinha uma menina. Até que na terceira gravidez, lá pela terceira, nasceu, finalmente, aquela personalidade feminina dentro daquele lar, dentro daquela família. E aí então todos se congratularam. Aquela menina era parecida com a avó, e se isso não fosse suficiente, ainda deram o nome da avó para a menina. Então você deve imaginar a alegria que aquela senhora tinha, porque agora eles tinham esta figura feminina, era uma neta parecida com a avó que recebia o mesmo nome. Bom, o tempo foi se passando, as crianças foram crescendo, e certo dia, quando todos os priminhos e mais algumas crianças estavam reunidos, num dia de brincadeiras, entretenimento, reunião familiar, véspera de Natal, eles não se deram conta, mas as crianças estavam brincando com algo perigoso. As crianças encontraram um galão com um restinho de gasolina guardado em um galpão. E ali uma das crianças teve a fatal, a infeliz ideia de riscar um palito de fósforo e jogar dentro do galão. Você já deve imaginar o que aconteceu. Como resultado, crianças foram hospitalizadas, não sobreviveram, entre elas, inclusive, esta menina,
o xodozinho daquela vovó. Foi um abalo, foi uma tristeza para aquela família, especialmente para a irmã do pastor Ranieri. O tempo se passou e em uma determinada véspera de Natal, o pastor Ranieri achou que faria bem em ligar para sua irmã, quem sabe consolá-la pelo que haviam passado anos atrás. Mas ele conta que se surpreendeu com as palavras que ouviu ali da sua irmã. Palavras semelhantes às de Jó, que a gente leu há pouco. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Ela disse que era muito grata a Deus pelo período que permitiu que ela vivesse com aquela netinha. Ela era grata porque Deus havia dado esta oportunidade, ainda que curta, de ter esta convivência. E ela diz assim: eu não sei em que condição talvez hoje ela se encontrasse nesse mundo que a gente vive, cheio de pecado, de perigos. Eu não sei a situação que eu viveria, porque esta situação vivenciada com ela até hoje me dá muitas forças para seguir em frente. Uma das últimas palavras ditas pela netinha foi: vovó, eu sei que vou lhe reencontrar. Ela já imaginava que não ia sobreviver. Ela imaginava então que um dia iria reencontrar a sua vovó no céu, no momento do retorno de Cristo. E ela morreu então preparada, eles creem assim, para esse dia do reencontro. E isso dá forças ainda hoje para que essa irmã do pastor Ranieri siga em frente sem relutar, firme na fé, para estar preparada também para o dia do reencontro. Isso é resiliência, um coração grato. Isso é fé. De que forma você encara as suas dificuldades? De que forma você encara as lutas do seu dia a dia? As adversidades que vêm até você, as tristezas, as desilusões da vida? O quanto você é resiliente. Não esqueça das palavras de Jó. Não esqueça também do que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejamos gratos. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você em mais esta manhã de quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e meu desejo de a gente se reencontrar amanhã, a partir das 8, mais uma vez, se Deus assim permitir. Grande abraço e até lá.